Hoje vamos falar um bocadinho sobre Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. A Nancy é uma filósofa e teórica política norte-americana. Cá em Portugal eu pelo menos conheço 2 livros traduzidos da autora, o Capitalismo Canibal, que é uma novidade do ano passado, e o Feminismo para os 99%. Digam-me só se esta edição da Antígona não é simplesmente linda de morrer. Eu tenho ideia que ele saiu originalmente em 2022 ou 2023 e foi lançado numa altura em que estamos todos a atravessar uma crise múltipla e estrutural. Crise do neoliberalismo, da democracia, da ecologia, até dos cuidados. A autora quis refletir sobre o peso que o capitalismo tem na nossa realidade atual e, de alguma forma, dar alguma alternativa para que possamos viver num mundo um bocadinho menos mau. A ideia que ela defende no livro é muito simples. Defende que o capitalismo é canibal porque se alimenta das próprias condições que tornam a vida possível. É um sistema que devora a natureza, que devora a vida social, que devora o trabalho, que devora o cuidado, que devora a democracia, não por algum erro no sistema, mas exatamente por estar a funcionar normalmente. O problema não são os excessos do sistema, é o próprio sistema. Ela diz que atualmente o capitalismo deixou de explorar só o trabalho e os mercados para se tornar num sistema omnívoro que consome recursos naturais, estruturas políticas e sociais, relações humanas e até a própria capacidade de cuidado. Só ao reconhecermos isto é que conseguimos compreender as crises atuais. Mostra também que o capitalismo gera as crises penalizando os mais vulneráveis. O racismo não é um fenómeno acidental, é funcional ao sistema e que para alcançarmos justiça racial real é necessário desmantelar a lógica de expropriação e de punição do capitalismo e não apenas reformá-lo. O capitalismo depende da reprodução social, dos cuidados, da educação, da alimentação, do apoio emocional, mas destrói completamente estas condições, na maior parte das vezes realizadas gratuitamente e maioritariamente pelas mulheres. Claro que isto vai gerar uma crise estrutural, porque o sistema precisa destes cuidados para funcionar, mas esta lógica de acumulação desgasta-os, precariza-os e esgota as cuidadoras. Para a autora, a crise ecológica também não é um acidente, é mais uma das consequências do capitalismo que a encara como um recurso infinito. E, finalmente, o ponto da democracia, que eu achei muito interessante, em que Nancy defende que a democracia é corrompida pelo capitalismo, que desloca o poder dos cidadãos para as empresas, para os mercados e para as instituições tecnocráticas. A autora propõe uma alternativa, um socialismo que coloque a vida no centro, que integre cuidados, que tenha limites ecológicos, que haja uma democracia real e uma justiça racial e pós-colonial. Portanto, como uma alternativa sistémica ao capitalismo, deve-se articular classe, género, raça, ecologia e participação democrática. Senti que o livro é muito mais um guia de objetivos e de valores do que propriamente um manual técnico. O estilo do livro é híbrido, o tom é combativo, um bocadinho alarmista. Gostei dos exemplos que ela dá no livro. Sinto que ela simplifica de uma forma muito clara fenómenos muito complexos que nos ajudam a perceber os padrões estruturais. A única falha para mim no livro tem a ver com a parte final do livro, com as propostas, com as alternativas. As soluções para mim são super abstratas. Fiquei muito com aquela sensação de idealismo distante da ação política. É um livro interessante, não é de toda uma leitura de conforto, é uma leitura de confronto. Não aprendi nada que já não soubesse, aprofundei algumas pequenas coisas. Aqui o problema não é a má gestão, não é de todo a falta de ética individual, simplesmente falamos de um sistema que é incompatível com a vida humana e com a natureza. Para pensarmos em soluções, em primeiro lugar, temos mesmo que recusar as ilusões. Sinto que é uma leitura para quem nunca leu nada sobre capitalismo ou sistemas económicos, que vos pode fazer mudar de ideias em relação a algumas prioridades sociais e políticas a médio e longo prazo. Se são estudantes de ciência política ou de economia, pode ser uma leitura interessante. Se são pessoas simplesmente interessadas em política, em atualidade, em justiça social, leiam. Se já leram, digam-me aqui em baixo, ou se estão a pensar ler, digam-me também aqui em baixo. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, um comentário, partilhem com os amigos, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.